Exclusivo, mais uma advogada denuncia irregularidades em um processo de retirada de criança entregue para adoção, conduzido pelo juiz de Barbacena. O caso foi citado na reportagem exibida pelo Jornal da Alterosa na quinta da semana passada. Parentes tentaram adotar o menino de 2 anos, tirado do pai após uma denúncia de maus tratos. A advogada, que chegou a ficar por 6 meses durante o processo com o garoto, que passou a tratar como neto, diz que o tratamento dado a todos os envolvidos foi desumano, principalmente a criança. Quando ele viu o carro do TJ, ele entrou em desespero. Ele agarrava o meu pescoço e gritava: "Não, vovó!" E esse menino foi embora aos gritos e me deixou dilacerada. A advogada que defendeu o pai na época pediu para ter a imagem preservada. Ela conta que ficou com o menino por 6 meses para evitar que ele fosse parar no abrigo de Barbacena. O pai que desabafa perdeu a guarda do filho depois que foi abandonado pela mulher. De acordo com o processo, a Vara de Infância e Juventude recebeu denúncias de que a criança era vítima de maus tratos e o menor foi encaminhado para a adoção. Consta no processo uma coisa que escrita, que não se tem provas reais contra mim, que não foi apurado nada que confirmasse as denúncias. Em que a gente dava sangue para criança beber, coisa que nunca existiu, dava comida de ração de cachorro para criança comer. Quem que vai fazer um negócio desse com o inocente? Pode dizer o que quiser, mas uma coisa eu presenciei. Tanto a criança quanto o pai, existia um amor muito grande entre os dois. A advogada também afirma que os parentes que tentaram a guarda definitiva do menino tinham ligação afetiva com ele. Ele simplesmente suspendeu os processos, ele não julgou os processos. Então, baseado em quê? A própria prima, ela cuidou muito bem da criança no início. E ele havia dado a guarda para ela, nem ela sabia que ela tinha essa guarda. No processo movido por parentes do pai, constam 2 relatórios psicológicos sugerindo que a criança fosse entregue à prima e à mãe dela. Mas o promotor deu parecer contrário e entendeu que o menino deveria ser entregue a uma família substituta do Cadastro Nacional de Adoção. Nós tentamos a guarda da criança porque ele já estava com a gente há quase 1 ano. Então nós já tínhamos amor na criança, ele já era tido ele como uma família. Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha avó. Os parentes concordam que os pais não tinham condições de cuidar do menino na época em que ele foi retirado da família, mas questionam por que não conseguiram adotar a criança, que nasceu em junho de 2011. Seu Olímpio foi o 3º a tentar. Quando a gente quis adotar o menino, não foi pensando assim em bem-estar material, não. É pensando principalmente no afetivo, né? Nós temos todo o amor para dar para a criança. Nós estávamos presentes o tempo todo. O juiz simplesmente ele ignorou isso tudo, passou por cima de tudo. Foram 6 processos, 5 processos talvez, 2 de medida protetiva, 1 de adoção, 1 de guarda e 1 de revogação de guarda. Todos eles eu dei sentença. Todos eles houve recurso para o Tribunal de Justiça. Todos eles o tribunal manteve a minha decisão. A prima chegou a denunciar no CNJ. Inclusive, numa das audiências, foi o dia que ele disse que jamais daria para ela qualquer guarda de criança, ele recebeu lá um pedido de informações do CNJ. Isso deve estar no processo. Nunca mais tivemos notícia desse processo. Eles foram suspensos há mais de 1 ano. Inclusive o processo que os tios, avós pediram. O processo de destituição de paternidade, que eu nem sei se existe realmente. Nada, nem eu, nem a outra advogada que entrou pedindo a guarda para o tio, nunca mais teve acesso a esses processos. No fórum diz que ele está suspenso. A última vez que eu me atrevi a perguntar para o meritíssimo juiz onde está a criança, ele me disse alto e bom som, no saguão do fórum: esta criança está no Suriname e é por culpa da senhora. Você tem esperança de encontrar esse filho? Tenho. É o que eu mais quero.